Gravando? Começamos o nosso primeiro dossiê do Manual do Futuro. Sejam bem-vindos a esse episódio um pouquinho diferente do Manual do Futuro. Esse será um episódio especial que nós faremos pelo menos uma vez por mês ou uma vez a cada 2 meses, quando não conseguir encaixar a agenda de convidado. A ideia desse episódio é basicamente a gente fazer um apanhado das últimas notícias e comentar as últimas notícias, obviamente conectando com o que isso muda pra gente no futuro, né? Envolvendo geopolítica, a parte de inteligência artificial, de empreendedorismo, tudo que envolve o cenário global atual, mas que vai afetar a nossa vida no futuro. Então hoje, troca para essa aqui, ó, para de frente para mim, diretor. Hoje você que nos assiste vai ter a experiência de estar sentado aqui na minha frente trocando uma ideia, que vai ser um encontro eu e você agora, beleza? E o nosso colega diretor vai nos dando as notícias. Rapaziada? E eu vou comentando. Agora vocês vão conhecer o diretor, vocês vão ver o diretor. Tô aqui, sou eu. Onde é que eu tô? Qual é a minha câmera? Essa aqui, né? Essa aqui. E aí, rapazes? Essa aqui. Cara, se tu não sabe, ninguém mais vai moças, saber, né? Sejam bem-vindos a mais um episódio desse podcast incrível. Bora! Vamos olhar pro futuro. Vamos lá. Diretor, qual que é a primeira notícia que nós vamos comentar aí? Rapaz, qual vamos que é lá. a treta? Vamos lá. O que nós buscamos aí nas últimas... O mundo tá interessante, né, pra comentar coisas, né? Porque toda semana acontece um monte de coisa nova. Então, né, vamos começar já na pedrada, né? A gente tá em meio a uma escalada, né, de uma possível terceira guerra. Tem especialista que diz aí que essa terceira guerra já começou, a gente já está vivendo e lá no futuro a gente vai entender aonde ela de fato começou. E a gente está nessa escalada, para onde o Irã vai, para onde, né, qual é o papel de Israel, qual é o papel dos Estados Unidos. Os Estados Unidos se recolheu agora, ele disse que não tem mais responsabilidade com o Estreito de Hormuz. Taquei a bomba e saí correndo, né? Fez a a brincadeira fazer o e saiu serviço correndo. ali no Irã. E ele disse, o Hormuz agora é problema de vocês. Então, velho, vamos lá. Eu acho que esse é o ponto principal, né? Eu acho que hoje quem não tá vivendo numa caverna hoje tá minimamente acompanhando isso que tá acontecendo. Sobre essa questão de talvez já estarmos vivendo uma terceira guerra mundial, eu digo mais, talvez a gente nunca terminou a Segunda Guerra Mundial, né? Talvez tudo isso seja uma grande consequência da Guerra Fria, da Segunda Guerra Mundial e da multipolaridade, né? Tem um pessoal que eu acompanho bastante, principalmente podcasts gringos, né? Que falam muito sobre essa tripolaridade do mundo, né? Do mundo ser dividido nos próximos anos entre Estados Unidos, China e Rússia. Entre você ter um grande continente sendo formado ali pela Rússia e pelo que é hoje a Europa, né? Não que vá deixar de ser um continente, mas assim, uma influência geopolítica maior ali da Rússia sobre a Europa, dominando toda aquela parte ali, da China sobre todo o Oriente Médio e sobre toda a Ásia, e dos Estados Unidos sobre toda a América. E a gente vê que meio que os Estados Unidos já está começando a colocar suas garrinhas de fora quando a gente fala de América, né? Influenciando decisões, né? Agora eles estão agora fizeram um embargo a Cuba, embargaram a parte de petróleo lá de Cuba, querem que o presidente de Cuba peça a conta, né? Saia. Pegaram o Maduro. Então, assim, eles estão colocando suas garrinhas aqui. Tem a questão diplomática aqui no Brasil. Será que ele também vai dar uma passadinha aqui? Passadinha, quem sabe, né? Sul aqui? Será que tomar uma caipirinha, né? Comer uma coxinha. Resolver aqui o Pode ser também. Mas assim, falando especificamente da guerra, assim, cara, eu sigo um preceito na minha vida que é não tentar ter certeza de todas as coisas. Porque, no fundo, a gente não vai ter. O que eu acho a gente tem que tentar encontrar pessoas que sejam referências para tentar entender um pouquinho do que essas pessoas estão achando do futuro, né? Tem um podcast muito interessante que eu acompanho, eu já falei bastante para ti, o Diary of SEO. Sim. Teve um episódio recente que foi com... Eu não vou me lembrar o nome do cara agora, o sobrenome dele é Papi. E ele foi conselheiro, esse cara é conselheiro há 20 anos
das Forças Armadas Americanas, da CIA e de todos os presidentes. Ele é um cara que ele faz essa parte de aconselhamento de planos de guerra, de estratégias, principalmente a aeronáutica, né? E, pô, então é um cara que ele não tem como tu querer achar que tu sabe mais do que esse cara. Influência forte. Não tem como tu querer achar que tu sabe mais do que esse cara. Influencia decisões. E ele falou que existem 3 estágios em qualquer conflito armado. E aí a gente faz um panorama de qual estágio que a gente está hoje quando a gente fala de Israel, Estados Unidos e Irã ali. O primeiro é sucesso tático, que é você fazer esse controle aéreo, bombas, né? Bombas, aquelas bombas super específicas ali que vão atacar alvos específicos. Então você demonstra uma superioridade militar, uma superioridade de controle aéreo, onde aparentemente você tá no controle. Você lembra quando o Trump tacou as primeiras bombas lá e tal? E falou assim, tipo, essa guerra vai acabar em 5 dias? Sim. Essa é a primeira fase. Qual que é a segunda fase? A segunda fase é quando você provoca uma radicalização do regime, que ela pode acontecer tanto por um aproveitamento da própria dissidência interna do regime. Então você tem alguém que está no poder, quando vê que está sendo atacado por uma potência externa, existe ali uma revolta, uma radicalização que vai ter uma troca de regime. Ou pelo assassinato do líder. E os Estados Unidos matou, né, o líder do Irã lá. Ao matar o líder do Irã... Milei, né? Como é que é? Eu não lembro o nome dele. Vamos pesquisar. Pesquisa aí pra gente colocar. Fugiu. E matou o líder. E o que aconteceu? Radicalizou ainda mais. Porque aquele líder atual, isso são palavras desse cara, do Papi, especialista. Né? Não é opinião fuleira minha. Ali Khamenei. O Khamenei. Isso Ali aí. Khamenei. Puta nome legal, né? Khamenei. O cara tava mais de 30 anos no poder, né? Mas é aquela coisa, né? Cortamos a cabeça da cobra, já nasce mais 2, 3, né? Então, qual que é, na visão desse especialista, qual que é a leitura dele? O Khamenei, ele era um cara que ele era mais, vamos dizer assim, pacifista, por incrível que pareça. Ele não era um cara que ele era tão favorável às armas nucleares, por exemplo. O substituto dele, que assumiu agora, que é do mesmo grupo, do mesmo partido, ele é um cara muito mais pró-armas. Então, na verdade, você trocou uma cobra por uma cobra pior. Esse é o segundo estágio da guerra que esse especialista falou. E o terceiro estágio é... Quando você viu que você não conseguiu, pela pressão tática, não conseguiu, tentando fazer a troca do regime, não tem outra escolha a não ser botar as botas no chão, que a gente chama, né? Boots on the ground. Que é você invadir por terra mesmo, né? Sim. E o Trump já deu declarações de que isso pode acontecer nos próximos dias. Uma invasão por terra do Irã. Aí, cara, aí é o cenário, é o pior cenário, né? Porque aí, cara, tudo pode acontecer. Se a gente pensar num país que nem o Irã, que é, porra... É lógico que o nosso olhar ocidental, talvez a gente seja às vezes um pouco até preconceituoso, né? Mas vamos lá. Esses caras, eles são muito radicais, eles são malucos, tudo pode acontecer. Nada impede de que um novo 11 de setembro aconteça, um novo atentado aconteça, caso os Estados Unidos realmente bote os pés lá dentro do Irã. Porque vai acontecer uma radicalização. O que acontece muito quando um país invade um outro país é que mesmo as pessoas que eram contra o regime atual acabam se unindo. Por quê? É aquela coisa, briga de irmão. Eu posso bater no meu irmão, mas você não pode vir aqui bater no meu irmão. Senão nós vamos se juntar e nós vamos te pegar. Então é tudo muito imprevisível quando a gente fala desse tipo de cenário. Porque você pode ter uma união interna. Sim. Você pode ter também o regime que vê que está sendo... Pô, vou ser atacado, vou perder esse negócio aqui. Começar a querer atirar para todo quanto é lado. A gente não sabe se o Irã tem ou não tem as armas nucleares. Suspeitas que tem. Os Estados Unidos atacou uma base lá, disse que eliminou as armas, mas depois vários vídeos circulando de caminhões horas antes saindo. Então eles já tinham informação que ia haver esse ataque, né? Eles já sabiam que ia haver esse ataque. Talvez eles já estavam tirando essas armas de lá. Qual que é a sensação que a gente tem, André? Porque tipo, tu é um cara que tem mais conhecimento, busca mais. Eu sou, digamos, mais leigo, a gente vê e acompanha o que está na notícia, mas ninguém é burro, né? A gente consegue ler algumas coisas, entender. Mas qual é a interpretação que eu vejo que muitas pessoas têm a mesma interpretação com essa coisa dos Estados Unidos
atacar vários países, né? Qual é o objetivo principal? Parece que é uma coisa, parece que eles levantam uma suspeita, né? Dão uma desculpa, Aham. e na verdade o que eles realmente querem é buscar a riqueza, é acessar a riqueza daquele país. Sim. Concorda com isso? Isso é um ditado popular? É uma coisa que permeia na cabeça das pessoas? É uma Não, ilusão? total. Ou realmente a gente sente e consegue ler isso Não, da total. ação dos Estados Unidos? Sempre foi, né? Sempre foi isso. Assim, porra, aí a gente teria que entrar numa seara muito mais de história, de evolução das grandes nações e tal. Mas se você pegar a própria Europa, por que a Europa se tornou o que é... Hoje já tá, não é mais aquilo tudo, mas por que a Europa dominou ali nos anos, né, 1800, 1900, a Europa dominava o planeta? Porque explorou muitos países, né, colonizou vários outros países, explorou... isso que é... Aí envolve uma coisa muito uma politicagem, né? Tem gente que tem um pensamento mais de direita, tem gente com um pensamento mais de esquerda, acaba vendo isso com outras lentes. Mas o fato é que essas grandes nações, elas sempre exploraram outros países. Sempre exploraram países menores. Eu tendo a ver isso daí, cara, como essa é a realidade do mundo, cara. Tipo assim, o mais fraco sempre não vai ter como se defender. É o modus operandi, né? É o modus operandi do mundo, cara. É quando a gente tava na escola. O mais fraco sempre se ferrava, cara. Não tem, o mundo é mundo, entendeu? Então eu acho que os Estados Unidos... Acontece o quê? A China vem pressionando economicamente os Estados Unidos, vem geopoliticamente pressionando os Estados Unidos. O Trump encampou essa batalha, e eu acho que aí já não é nem uma guerra direta contra a China, mas é uma batalha de poder. Sim. Assim, os Estados Unidos sentiu que estava perdendo um pouco, talvez, o controle, né, o monopólio do controle do mundo, viu que estavam surgindo outras potências desafiando eles. A própria Rússia ter invadido a Ucrânia, cara, foi uma coisa fora das quatro linhas ali, se a gente for ver. Foi a Rússia dizendo assim, ó, cara, vou fazer esse negócio aqui, eu quero ver se vocês têm peito pra vir, entendeu? Eu acho que ali já começaram a botar as garrinhas de fora. E nessa tocada, o Trump aproveitou esse sentimento que há, né, de que os Estados Unidos está perdendo um pouco o protagonismo, comprou isso como uma bandeira dele e tá, de fato, colocando as garras de fora para mostrar que, cara, não, os Estados Unidos ainda botou o pau na mesa, como se diz, né? Ainda manda no negócio. Mas, no fundo, é tudo interesse, obviamente, interesse econômico. Eu vou colocar uma pimentinha nessa conversa, já vamos entrar no campo das profecias, aí é bom. como é que a gente fala? Já vamos chamar o Trump de anticristo ou tá cedo ainda? Essas paradas. Tem uma profecia que diz que os Estados Unidos precisam cair, porque Israel é uma nação, se tu olhar historicamente, tem até sim. referências da Bíblia e tudo mais, né? Israel hoje confia mais nos Estados Unidos do que em Deus. Então existe uma profecia que diz que os Estados Unidos precisam cair. Entende? Aí, né? Joguei essa... Todas as nações, todos os impérios caem. Cedo ou tarde, a tendência é que vai acontecer. Cara, o que eu acho? Assim, eu acho que no futuro a gente inevitavelmente vai passar por essa tripolaridade do mundo. China, Estados Unidos e Rússia mandando. Existe essa questão de Israel também, né? Israel... E aí, lógico, para quem acredita mais na questão das profecias ali e tudo mais, Israel tem, né, essa questão de ser a nação prometida e tudo mais, tem toda essa parada aí. Eles acreditam muito nisso. Isso, sim. O fato deles acreditarem é um elemento importante na coisa. O desejo de Israel é criar a grande nação, o grande Israel ali, que é juntar todos aqueles países do Oriente Médio ali em uma nação só. Sim. Isso é um pouco parte também dessas profecias. Mas aí, enfim, são coisas que não tem muito como a gente controlar ou tangibilizar, né? Falando do que eu acho agora para a questão de para onde vai essa guerra, cara, eu tô enxergando o seguinte: os Estados Unidos já viu que se meteu num vespeiro maior do que gostaria de se meter. Eu acho que eles vão cedo ou tarde dar alguma desculpa para dizer que ganharam e sair de cabeça erguida, assim como eles já fizeram outras vezes em outros lugares. Vão sair. O Trump
tinha uma viagem marcada para a China, que aparentemente foi cancelada, eu não cheguei a ver a nova notícia, para conversar com o Xi Jinping. E, cara, eu vi recentemente, faz mais de 30 anos que um presidente americano não pisa em solo chinês. Assim, ele já conversou com o Xi Jinping? Já, em solo de outros Neutro, países, né? Em solo neutro. Mas agora, pisar na China, isso tipo, tem uma relevância muito importante. Então, com certeza, isso faz, na minha visão, né? Faz parte de alguma discussão deles já desse fatiamento do mundo aí. Porque você vê que, até agora, os Estados Unidos fazendo o que está fazendo ali no Oriente Médio é bom para a China. Não é ruim para a China. E é bom também para a Rússia. Não é ruim para a Rússia. Porque a Rússia depende de petróleo, sobe o preço do petróleo, eles produzem. Então, tipo assim, Olhando por tá esse todo lado. mundo meio que confortável com o que tá acontecendo. Entendeu? Uhum. Tá todo mundo meio que confortável. Acho que o papo, o negócio desse tema é isso aí. É isso, meus amigos. Ah, vamos falar do vídeo do Netanyahu? Cara, o que nós temos na sequência aqui? Será que ele morreu ou não morreu? Cara, eu acho. Se a gente entrar nessa loucura aí, a gente vai achar que o Lula também morreu e é um sósia que tá no lugar e, porra. Ô, mas o vídeo é estranho, cara. Tem o vídeo aí? Vamos procurar esse vídeo aí. Tem um vídeo aí? Deixa eu dar o contexto aqui, né? Tem um vídeo rolando do Netanyahu, dizem que é deepfake, e a gente vai entrar nessa questão, né? A gente está olhando agora para essa crise do que é realidade, do que não é. Cara, tem uma eleição chegando aí. O que a gente vai enfrentar nos próximos anos, né? Com realidade virtual, com inteligência artificial, com vídeos que parecem reais, mas na verdade não são. É isso aí. Né? Cara, enquanto tu puxa o vídeo ali, eu acho que isso aí é um negócio que, cara, como pai, principalmente, é a parte do futuro, talvez, que mais me assusta a curto prazo, sabe? Porque a gente já tá num nível muito bizarro disso daí. E eu fico pensando no impacto que isso vai ter dentro dos colégios, sabe? Pô, a gente já via antigamente, quando a gente era moleque, tinha um monte de, às vezes, boatos que inventavam e coisa que já dava um monte de problema. Não, acho que esse não é esse daí. Tá no YouTube ali. É a terceira aba. Isso, quarta aba. É esse vídeo aí. Bota o vídeo aí. Pera aí, deixa eu só posicionar a nossa câmera aqui. Ver se ela tá certinha. Aqui é ao vivo, minha galera. Aqui é ao vivo. É isso. Cara, o vídeo é estranho. Esse cara não pode ser real. Ele é muito estranho pra ser real. Qual que é o contexto? O Netanyahu postou um vídeo, há um tempo atrás, de um discurso dele. Até se tu rolar um pouquinho pra frente, vai ter uma cena desse vídeo. Rola um pouquinho pra frente ali, diretor. Aqui no meio, mais ou menos, eu acho. É um vídeo de um fundo azul, assim. Ali. Acho que é esse aí. Não, mais pra frente. Não. Deve estar aqui mais no começo, então. Aí, ó. Esse aí. Ó. Ele postou um vídeo e a galera começou a implicar que talvez o vídeo pudesse ser IA, porque ele supostamente está com 6 dedos ali, né? Isso aqui, a gente trabalha com audiovisual, sabe que muitas vezes é um frame cortado só, né? É só um frame que, tipo assim, pausou a imagem ali bem na hora que cortou o frame, e aí por isso o dedo ficou embaçado ali, ficou meio estranho. Não acho que seja IA. Vamos dar uma analisada aqui, cara, não é difícil fazer né? Vamos lá, né? A gente trabalha com isso, né, André? Não é difícil fazer um vídeo desse. Não, perfeito. Fake, né? Mas, enfim. Fica perfeito. Aí também tem uma outra questão, né? Porra, a galera grava conteúdo hoje usando IA, usando vídeos em IA e tudo mais. Por que o cara não pode usar uma ferramenta de IA pra poder, ao invés de ter que se arrumar e ir lá fazer um pronunciamento, usar isso daí, entendeu? Então acho que, cara, pode ser IA e ele pode não estar morto, entendeu? Tipo, acho que as duas coisas são possíveis. Só que a questão é, porra, trazendo aqui pra gente, pô, a gente tá aqui vivendo agora ano de eleição. Fake news e os caramba. Cara, essa eleição vai ser uma doideira. Vai ser uma doideira. No sentido de notícias falsas, de coisas. Porque a gente sabe que. Porra, eu lembro da última eleição aqui do Lula e Bolsonaro e tal.
A quantidade de vídeo bizarro que a gente via, que nitidamente era falso, claramente conseguia ver, mas que, cara, muita gente acreditava. Agora que a gente tá num nível onde mesmo quem trabalha com isso, às vezes não consegue detectar se é ou não é verdade, não tem como a tiazinha, o cidadão comum detectar. Então vai ser, cara, vai ser uma guerra muito louca. E é por isso também, depois acho que a gente vai falar desse tema, do lance da tal lei Felca lá, né? Controle, censura. Porque eles vão ter que controlar. Eles precisam controlar a internet, porque senão vai ser uma doideira, vai ser terra sem lei. Né? Tá, eu até vai ter uma notícia ali que tá gerando uma outra treta agora com o Felca, porque tem uma galera, tipo, entrando na rede social dele, xingando. Porra, olha só, agora corre o risco de eu perder esse tipo de serviço aqui. Não vou jogar meu Roblox. Entende? Então parece que aquele jogo famoso ali do... Roblox, né? Não, mas tem outro agora. Free Fire? Eu não sei, tô por fora dessas coisas. Oh, meu Deus do céu. Minecraft. Não, também não. As pessoas jogam Minecraft ainda, será? Aquele jogo que o pessoal sai de carro batendo nas pessoas, como é que é? O GTA? GTA. Porra, as pessoas jogam o GTA 6, né? ainda? É o 6, parece que o 6 tá sendo... Pô, GTA é bom, né? GTA é bom, sair na rua batendo nos outros. Parece que não vai ser comercializado no Brasil por conta dessa situação aí. Porra, aí o Felca vacilou. Aí vacilaram. Não tem nada a ver arranjando treta com não tem muita nada. gente, né? Vamos por esse tema já então? Vamos pular pra esse tema já então? Cara, o que acontece, né? Resumindo isso daí. Eles fizeram uma regulamentação, né? O Congresso Brasileiro ele é excelente em fazer esse tipo de coisa, né? Pega uma coisa boa, que foi todo aquele movimento que o Felca fez lá, né? Com relação a abuso infantil e não sei o quê. E aí eles enfiam lá um estatuto, uma lei para censurar uma porrada de coisa com a desculpa de ser uma coisa boa. O principal que tem pego mais, assim, que tem dado essa repercussão, foi a questão da verificação auditável de idade. Então todas as plataformas, jogos e tal, já tinham essa questão da verificação de idade. Mas não era auditável. A maioria era só aquela coisa fake. Tu pode botar qualquer idade ali e já era, entendeu? Sim. Agora parece que tu vai ter que subir, de fato, um documento, vai ter que cadastrar num CPF e tal. Então, é mais difícil de burlar e tem que ser auditável. Então, o sistema que não estiver preparado para ser auditado não vai poder ser comercializado. Por isso que algumas empresas, inclusive, empresas de tecnologia ou empresas de jogos, já estão tirando a distribuição para não infringir nenhuma lei. Provavelmente, até para ter um tempo para se adaptarem, depois voltar. Eu não acho que... Cara, tu acha que uma Rockstar, que é a produtora do GTA 6 lá, vai perder um mercado como o Brasil? Nem fudendo. Isso é só uma questão de tempo de adaptação, cara, na minha visão. Uma burocracia burra, né? Dando minha opinião sincera aqui, é uma burocracia burra para defender ou para encobrir responsabilidades de quem realmente é responsável. Dos pais. Dos pais. Exato. Roblox da vida aí, né? Exato. Tu tá olhando o que teu filho tá fazendo nesse negócio? Não, meu filho aí? não tem celular, né? Começa por aí. Não Então, sabe nem o que é. A discussão é essa, né? Entende? Não, com certeza. Eu acho que a principal responsabilidade é dos pais. Até porque isso aí, se a gente for falar de crianças em si, talvez os menorzinhos lá não vão conseguir acessar. Eu acho que de certa forma bloqueia um pouco, entendeu? Até tendo a olhar com um pouco de bons olhos isso daí. Porque pra quem tem, que nem eu tenho um filho com idade escolar. Ele tá na 2ª série, se eu não me engano agora. Ele não tem acesso. Mas ele tem amigos da sala que têm acesso. Às vezes, o pai e a mãe desse menino não se tocou do perigo que é isso daí. Mas quando aparece uma regulamentação dessa, que agora esse pai vai ter que colocar a identidade dentro do jogo e tal, para poder liberar, talvez ele pense. Não sei. Ou talvez eu estou sendo otimista demais e achar que as pessoas vão pensar. Mas eu quero acreditar que isso vai reduzir um pouco o acesso dessas crianças a jogos, a plataformas e tudo mais. Mas o fato é, quem realmente deveria estar se preocupando com isso aí são os pais. Eu concordo contigo. Exato. Até porque sempre vai ter formas de burlar. Sempre vai existir formas de tu burlar, de tu acessar. Acho que o pior problema são, assim, a nível de plataformas que não são voltadas para crianças em si, né? A gente tem o próprio Linux, que é a estrutura base onde todos os servidores, 90% dos servidores,
os servidores que a gente usa para hospedar nossas IaaS, os servidores de sistemas, de SaaS e tudo mais, eles são hospedados em servidores de Linux. Em tese, do jeito que está essa lei aí, esses servidores eles precisam implementar essa verificação de idade. Mas pelo fato do Linux ser um sistema open source, não é assim tão fácil. Porque você tem várias distribuições diferentes e pelo fato dele ser open source, qualquer pessoa pode mexer teoricamente na estrutura dele, na construção dele. Então, e aí, como é que vai ser? Vai ter que derrubar 90% dos servidores do Brasil? Entendeu? Não, então, é como boa parte das coisas no Brasil funcionam, né? Você faz uma lei sem olhar o todo do que aquilo vai acontecer. E aí estoura no rabo de todo mundo. Até trouxe um corte aí após ECA Digital, que deve ser a lei, né? Felca mostra mensagens criança e adolescente ofensivas. Lá vamos nós de novo. Felca é atacado nas redes sociais com acusações de influencers, a nova lei de proteção a menores. E aí por aí vai. Né? É foda, cara. Porque, assim, eu não consigo gostar eu não consigo gostar de qualquer lei regulamentar que seja desenhado por parlamentares e tudo mais. Eu tenho dificuldade muito grande em confiar no que esses caras fazem, porque eles não entendem o que eles fazem. Mas, ao mesmo tempo, me pega num outro ponto disso daí, que é essa super exposição que a gente tem de crianças tendo acesso fácil a tudo quanto é ferramenta, jogo e coisa, entendeu? A gente tem que dar um ponto positivo nessa questão do Felca, porque ele realmente expôs uma situação, né? De menores, né? Ele expôs. Então, né? Mas, enfim, escalou de uma certa forma. Talvez nem ele imaginava que iria chegar a esse ponto, né? Acho que não era a intenção dele. Ele quis fazer uma boa ação, ele viu uma situação, né? Não, ele não tem nada a ver. Estão usando a imagem dele, né? Exato. O governo está usando a imagem dele. Esse que é o ponto. Falando em governo, vamos falar agora da treta Cloud, Trump, OpenAI, porque esse é o tema brabo. Nós temos notícias? Esse é o tema brabo. Temos notícias. Cara, basicamente quem não tá num buraco nos últimos semanas aí viu, né? Essa treta do Cloud, né? Do CEO do Cloud lá, com o Trump. O que aconteceu? Resumindo, né? O governo americano tinha um contrato de $200 milhões com a Anthropic para poder utilizar o Cloud em diversas aplicações, inclusive de guerra. E não é essa daí. Tu queres pegar essa? Acho que não tem matéria dessa daí, não. Acho que não tá aberta a matéria. Vamos procurar alguma coisa. Pode deixar na... O que aconteceu? Teve uma desinteligência lá entre o Trump e a Anthropic, porque o governo americano pediu que fossem retirados algumas headlines, né? Alguns guardrails que a gente chama. O que é esses guardrails? Pra gente explicar aqui para quem não entende tecnicamente. São barreiras de proteção, coisas que a IA não pode fazer de jeito nenhum, né? Quando a gente desenvolve um agente, por exemplo, um agente de conversação, um agente de atendimento, por exemplo, vou desenvolver um agente de atendimento lá. Eu vou colocar um guardrail de que ele não pode, por exemplo, passar preço para um cliente final. Ele tem que agendar uma reunião, né? Vamos dar um exemplo assim simples. O Trump pediu que fossem retirados esses guardrails do modelo, né, dos modelos da Anthropic. Mas, lógico, né, não geral, especificamente dos que o Pentágono utilizaria. E aí o CEO deles falou que não retiraria esses guardrails, usou isso como plataforma, obviamente, para dizer que eles são bonzinhos e blá blá blá. Tem todo esse papo, né? A Anthropic, né, os fundadores da Anthropic são dissidentes da OpenAI, ou seja, eles faziam parte da OpenAI, do ChatGPT, e saíram da OpenAI para fundar o Cloud para fundar a Anthropic com um argumento de que seria uma IA muito mais segura, muito mais humanizada e tudo mais, porque eles viram algumas coisas dentro da OpenAI que eles não concordavam, no sentido de controle de informações, de vigilância interna das pessoas, esse tipo de coisa. Então eles saíram com esse argumento. E é óbvio, não são bobo nem nada, usaram esse palanque para poder, né, nessa briga com o governo americano,
se mostrar como uma IA muito mais correta e tal. O que deu certo, porque gerou todo aquele movimento, né, do kit GPT, um monte de gente cancelando a conta no GPT por causa dessa treta aí. Onde que o GPT entra, onde que o Sam Altman e a OpenAI entram nessa treta? Quando teve a briga com a Anthropic, o governo americano cancelou o contrato com a Anthropic, inclusive colocou eles como inimigos de Estado, colocaram eles numa blacklist lá, que até agora está rolando um processo, a Anthropic está processando o governo americano por causa disso. Caramba. O Sam Altman e a OpenAI, em questão de dias ali, horas, sei lá, fecharam um contrato com o Pentágono. E o Sam Altman diz o quê? Não, nós fechamos um contrato, porque aí eles foram acusados de terem feito um contrato sem nenhuma dessas guardrails, e isso poderia ser teoricamente visto como um perigo, né? Um perigo nacional e tal, um perigo de segurança. Porque essas guardrails, elas seriam o quê? Principalmente para evitar que os modelos de IA fossem usados para vigilância de pessoas, para vigilar o país, né, internamente, e para matar pessoas sem a decisão de um humano. Para que elas fossem autônomas na hora de decidir matar ou não uma pessoa. Nossa. Então esses foram os 2 pontos que mais pegaram ali. O Sam Altman disse o quê? Fechamos um contrato com o Pentágono e, inclusive, as bases de guardrails são, inclusive, mais seguras do que aquilo que estava sendo negociado com a Anthropic. Aí eu te pergunto, os caras brigaram com a Anthropic porque não quiseram liberar para eles algumas coisas, aí fecham com a OpenAI e a OpenAI vem e diz que não, a gente também não liberou, tá até mais seguro. Para, né? Isso aí, porra, acreditar nisso daí é foda. É óbvio que eles abriram as pernas e fizeram o que o governo americano quis. Com certeza. Óbvio. Aí entra também uma outra questão, que é aquilo que a gente estava comentando aqui antes. Um dos mentores do Sam Altman é um cara chamado Peter Thiel, que foi inclusive um dos primeiros investidores da OpenAI. Foi o cara que abriu as portas do Vale do Silício para o Sam Altman. É um cara que é de fato um dos mentores do Sam Altman. E esse cara, se tem alguém, se é para entrar em teoria de conspiração, se tem alguém que é para falar que é o possível anticristo, para mim é esse cara, Peter Thiel. Caramba. Ele é o cara que tá com as garras mais enfiadas no Deep State americano. Não é o Elon Musk, então? Não é o Elon Musk. Não, eu acho que o Elon Musk é o nosso salvador. Por isso que a gente tem ele pintado na parede aqui. Ele vai criar o foguete. Não, cara, o Elon Musk eu gosto do Elon Musk. Pra fora da Terra. Eu acho que o Elon Musk é o único que se salva nessa porra. O Peter Thiel, ele fundou a Palantir. Não sei quantos anos tem a empresa. A gente pode até buscar esse dado depois. Aqui, ó. Tem aqui. Na verdade, eu tenho sim. 2003. Pô, tem tempo já a empresa. Caraca. Fundou a Palantir. A Palantir é uma empresa basicamente de inteligência, de dados, né? Só que eles estão, ultimamente, produzindo muitas coisas para o governo americano no sentido de controle de guerra. Até tem uma página ali, ó. Cara, olhem o site da Palantir. Vocês que gostam um pouco desse tema, na boa, vai lá e olhe o site da Palantir e vê as tecnologias de guerra que eles desenvolvem. Olha isso, velho. Olha isso aí, diretor. Olha só isso. Isso assim, ó, cara, tá no site dos caras. Entendeu? Eles desenvolvem veículos autônomos para uso militar, naves autônomas para uso militar, inteligência artificial para controle de campo de batalha. Tipo assim, ó, de guerra. Gestão de campo de batalha. Tem até, ó, Orchestrate Combat Power. Orquestrar poder de combate. Bem sugestivo, né? Não, bem assim, sugestivo. não tem segredo nenhum. Tá tudo ali, tá ligado? Aí você começa a juntar as pecinhas. Você tem o Peter Thiel com a Palantir, que é a empresa que mais desenvolve sistemas para o Pentágono e para o governo americano e para o exército americano, sendo muito próximo do Sam Altman. E essa treta que teve do Cloud com a OpenAI. É óbvio que isso aí tem dedo do Peter Thiel por trás de tipo assim, pô, vamos colocar a OpenAI aqui, tira a Anthropic fora, vamos queimar eles, vamos tentar casar uma treta com eles pra privilegiar a OpenAI. Cara, só que saiu pela culatra, né? O que significa isso aqui? Powering the kill chain. Potencializando, né? Dando mais poder, potencializando a cadeia de morte. É isso. Uau. É Que isso. sugestivo. Os caras nem disfarçam, né? Rola aí pra baixo. Olha aí, ó.
Um Kanban pra você usar na sua guerra, diretor. Você quer fazer uma guerra, diretor? Um Kanban. Nossa, velho. Quem que eu tenho que matar agora? É muito louco, cara. Isso aqui, ó. Ontem eu tava até umas horas da madrugada olhando. Isso aqui esse tem site no, da no Palantir. CRM da Orv, galera. Aí, ó, parece um CRM. Quem precisar. Aí, ó. Geolocalização, onde estão minhas naves? Nossa. Pô, é isso aí, cara. É tipo brincar de war. É uma coisa insana. É uma coisa insana. É brincar de war. O futuro Olha da ali, guerra, ó. né? São... Olha ali, olha ali, olha ali. Olha só isso. Olha isso, cara. Olha a precisão que as pessoas, né? Que os soldados vão Ó. ter no futuro. O que é isso aqui, ó? Op Centers Anywhere. Centro de operações. Ou seja, o cara pode fazer uma reunião em realidade virtual, estando num campo de batalha, vendo o mapa. Cara, muito louco, né? Sabe o que eu penso com relação a isso? Os próximos jogos do Battlefield vai ser muito legal, cara. É isso, é só a cerejinha aqui. Só. Entendeu? Então, tipo assim, ó. Junta essas conversas todas. Junta isso. Junta, tipo, o Palantir sendo o principal fornecedor de tecnologia para o Pentágono. Coincidentemente, o fundador da Palantir é mentor do Sam Altman. Coincidentemente, o Trump arruma uma briga com o CEO da Anthropic, tira a Anthropic do governo e fecha contrato com a OpenAI. Caraca. Né? Novela mexicana, né? É a nossa realidade, meus Novela amigos. mexicana, novela mexicana. Nossa geração tá vivendo essa realidade. É. É incrível. É incrível, meus amigos. Eu acho o seguinte, grandes tempos, cara. Grandes tempos. Eu acho que a vida nunca esteve tão interessante. Apesar de um pouco perigosa, né, cara? Apesar de um pouco... E é louco que enquanto isso, né, cara? Enquanto isso, já puxando um gancho da próximo vídeo que eu quero mostrar aí, é a questão de como a China está evoluindo bizarramente num conceito de IA embarcada. Uau. Que é o Embodied Intelligence, que eles chamam. Né? Vamos ver o videozinho Tá com o videozinho aí dos robôs chinês? Olha isso. Quando eu vi isso daí pela primeira vez, eu jurava que era IA, cara. Eu falei assim, não é possível. Não tem como. Porque tudo que a gente tinha visto até então de robô era muito travado, né, cara? Era muito travado. Aí olha isso daí. Cara, é loucura, é loucura. Quem é que vai combater um negócio desse? É lógico que assim, né? Fazendo uma ressalva aqui. Isso daí é um robô fazendo uma sequência de movimentos pré-programada num cenário específico. Então é como se fosse um jogo, né? Você já sabe onde vai estar cada obstáculo, o que ele vai ter que fazer, a coreografia, tudo pré-programado. Sim. É diferente de uma situação real onde Olha só isso. onde uma IA teria que tomar as decisões de fazer aqueles movimentos, aquelas ações em tempo real. Já é um pouco diferente. Mas assim, isso mostra que já tem a capacidade mecânica de fazer o negócio, né? Então eu acho que enquanto a maior parte das outras, dos Estados Unidos, né? O outro lado da moeda e a outra potência, quando a gente fala dessa parte de IA, está muito preocupada em agente, nessa parte do software mesmo, né? A China está dando um foco muito grande para a questão dos robôs, muito maior do que os Estados Unidos. Então a gente pega os Estados Unidos, tem uma tecnologia de guerra avançadíssima, sem sombra de dúvida. Mas os robôs podem dar o lance do boots on the ground, né? Como é que tu enfrenta um exército de robô com arma na mão? Cara, mas vamos lá, vamos falar de conspiração, né? Agora eu posso estar mentindo, né? O Dr. Rock. Dr. Rock? Eu sim, acho que foi ele, aquele carequinha. O Geopolítica lá. É. Gosto. Cara, foi ele que comentou, se eu não estou enganado, que, cara, ele disse que os Estados Unidos, fazendo uma análise, né, fria por cima de tudo que está acontecendo, os Estados Unidos estão muito tranquilos. Então, com certeza, eles têm uma arma muito pica, guardada, para usar na hora certa, entende? Sim, sem dúvida. Porque sem os dúvida. Estados Unidos é os Estados Unidos, entendeu? Não, então, cara, né? Eu não sei, cara. Conspiradamente eu falando, acho o seguinte, né? eu acho o seguinte. Tudo que a gente vê de tecnologia, o mundo militar já está uns 30 anos na frente. Então, assim, a internet já existia muito antes de vir para nós. Todas essas coisas que a gente vê acontecer no nosso dia a dia, né? Então, por exemplo, o que eu acho? Cara, isso que a gente está vendo já tem há muitos anos, a gente só não via.
Talvez, é aquele papo, talvez os Estados Unidos já tenha também. Mas a gente não tá vendo. Ou não. Porque hoje em dia... muito mais avançada. Ou coisa muito mais avançada, a gente não sabe. Mas o fato saindo um pouco desse âmbito da guerra e tudo mais, pô, vamos pensar na utilização prática, né, no dia a dia, porque a gente tá um pouco assim focado nessa questão de guerra por conta do que tá acontecendo ultimamente, né? É o que a gente tá vivendo. Mas, cara, particularmente, eu que acompanho bastante essa questão de tecnologia e tudo mais, cara, eu chutava uns 10 anos pra gente ter robôs no nosso dia a dia. Eu tô falando aqui no Brasil, tá? Estados Unidos, lógico, vai ser muito antes. Tô falando aqui, Brasilzão mesmo. Eu chutava assim uns 10 anos pra gente ter aquela vida, tipo assim, conviver com robôs de fato. Conviver com eles, trabalhar com eles o dia inteiro, cara, trocar ideia com eles. Já tem robô que dobra roupa, que serve café e eu chutava uns 10 anos. Agora eu tenho certeza que vai acontecer em muito menos, cara. Tô falando assim, 3 anos a gente já vai estar convivendo com eles, sim. Com certeza. Sabe? Tipo assim, metade das pessoas na rua vão ser robôs, tá ligado? Olha como tá, é loucura. E assim, ó, o lance da China é que eles estão investindo demais nessa questão da IA embarcada. Então eles estão ficando muito bons nisso. Em criar inteligências artificiais. Se a gente pegar os modelos de IA da China hoje, os modelos americanos, em geral, para aplicações de trabalho, para aplicações de criação de agentes autônomos, para criação de vídeos, de imagens e tudo mais, eles sempre se destacam. Volta e meia aparece uma IA da China muito boa e muito barata, mas já logo alguma americana bate ela, entendeu? Numa utilização prática. Agora, nessa questão da IA embarcada em robôs, eles estão muito avançados, porque eles estão focando muito nisso daí, né? E aí, eles estão barateando também essa questão, né? Estão barateando os robôs para uso residencial. Daqui a pouco tu vai encomendar um robozinho lá da China, vai vir na Shopee, dentro de uma malinha, e já era. Sim. E nisso os Estados Unidos está bem atrasado. Até o próprio Elon Musk falou assim, as pessoas subestimam a China, mas a China, o que acontece lá tá muito além. O próprio Elon Musk falou isso daí. A China está em outro nível, ele falou. Então, ele sabe porque se a gente for falar em robô, né, hoje o que tem mais avançado ali nos Estados Unidos é a Tesla. Os robôs da Tesla. E não chega aos pés disso daí. Não chega aos pés disso daí. Eles foram espertos, né? Fizeram uma transferência de conhecimento e tecnologia. Lembra dos carros chineses no começo? Sim. Porra, era porcaria que era. E olha o que se tornou hoje. Cara, você pode gostar ou não. Eu acho o seguinte. É aquele negócio que eu sempre falo pra vocês. A gente tem sempre duas maneiras de analisar uma coisa. Analisar ela de maneira emocional ou analisar de maneira pragmática. Se você analisar de maneira emocional, a China, mas eles não têm liberdades, eles mataram um monte de gente para poder assumir o controle, blá, 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 blá. Ok. Mas analisando de maneira pragmática, o que eles fizeram é bizarro. O quanto eles alavancaram a tecnologia do país, de sair de um país que há 20 anos atrás era um país totalmente quebrado, era um país inferior ao Brasil, para se tornar rival dos Estados Unidos hoje, é absurdo, cara. É absurdo. Isso só acontece com muito investimento estatal e controle centralizado. Sim. Eles controlam tudo que acontece dentro do país, eles controlam para onde vai a tecnologia, os rumos da coisa, fazem um planejamento, eles têm um plano de como que a China vai ser daqui a 30 anos, isso já está desenhado, coisa que o Brasil não tem. O Brasil é aquela loucura, né? Cada 4 anos muda o governo, muda todo o pensamento, toda a vida tapando o sal com a peneira. Exatamente. E agora a gente está aí ainda, o nosso companheiro arrumando briga com os Estados Unidos ainda, como se não desse para piorar a situação dele, né? Como se não desse para piorar. Greve de caminhoneiro, treta. Chegamos na esfera Brasil, né? O que temos para o Brasil? Greve? Então, era para ter, né? Nossa. Mas parece que já... Foi só para vender mais gasolina. Cara, era pra ter a greve dos caminhoneiros aí. No fundo, o que aconteceu? Diretor, o que acontece quando diminui a oferta? Você tem o mesmo tanto de gente querendo comprar um negócio. Eu tenho 4 latas de Red Bull aqui, eu tenho 4 pessoas querendo comprar isso daqui. Aí daqui a pouco eu não tenho mais 4 latas de Red Bull, só tenho uma lata de Red Bull. Eu tenho as mesmas 4 pessoas querendo comprar. Vai aumentar a demanda.
eu vou cobrar mais caro, Sim. certo? Porque eu Vai tenho aumentar a procura, né? isso, eu aumento o meu preço aqui do negócio. É isso que aconteceu com o petróleo. O petróleo, com a guerra acontecendo lá no Oriente Médio, tá prejudicando o fluxo de petróleo na região. Logo, aumenta o preço. É normal, as pessoas aumentam o preço para evitar a escassez, né? É o mercado se contrabalanceando. E aí vai aumentar a gasolina, diesel, toda essa questão. O Brasil é um dos países que mais depende de combustível, porque toda a nossa cadeia de logística é com caminhão, o que é uma baita burrice, né? A gente não tem ferrovia, a gente não tem outras malhas de transporte que não sejam caminhão. A maior parte é realmente isso aí. E aí, cara, quando sobe combustível, quando sobe petróleo, o combustível no Brasil explode, né? Porque a gente consome muito combustível. E aí, o que aconteceu? Os caminhoneiros ameaçaram fazer uma pressão política. Eu acho que essa pressão política dos caminhoneiros não é só pelo combustível, nunca é só pelo combustível. É querer também pressionar o governo e tudo mais, envolve tudo isso daí. Mas no fundo acaba que todo mundo se prejudica, né? Porque o que vai acontecer agora? O governo Lula já abriu lá que vai cortar piscofins da gasolina, vai aumentar subsídio e tudo mais. E adivinha quem vai pagar? Você que tem empresa. Parabéns. Alguém tem que pagar a brincadeira. Caminhoneiros decidem adiar a greve por preço do diesel, né? Parece que houve um certo acordo, uma coisa mínima, e a coisa não vai para frente, mais uma vez. Não vai... Que bom, né? Não vai ter greve, porque é um saco isso daí. Só que o ruim é que a forma como vão fazer, né? Vão meter subsídio e vai aumentar ainda mais o buraco. Porque meter subsídio, na prática, é o governo botando mais dinheiro dentro da economia, né? Vamos dizer assim. Ele está ajudando a pagar a conta. Ajudando a pagar a conta do combustível. É isso aí. É isso que temos para hoje. Acho que cobrimos nossos temas aí todos. Foi uma experiência legal, né, diretor? O que tu achou? Cara, é bacana a gente fazer esse raio-x, né? A gente pode fazer, eu acho, uma vez por mês. Trazer esses tópicos aí e debater. É interessante, né? São opiniões, né? Ninguém é dono da verdade. A gente tá aqui para debater esses pontos e levantar e fazer as pessoas pensarem. É isso aí. Isso que é importante. E você que gostou desse vídeo aqui, curte, compartilha, assistam os outros vídeos do Manual do Futuro, né? Esse aqui foi mais off-topic mesmo, mas a gente divagando aqui sobre outras coisas, mas assistam as entrevistas com os nossos convidados, sigam o canal, recomendem e nos vemos na próxima, porque... Bem-vindo ao futuro. Sejam bem-vindos ao futuro.